te autorizei a gravar. Obrigada. Eu posso tirar uma dúvida com vocês de prática que surgiu? É que nesse contexto. Aham. Peraí que tá travando, calma. Nesse contexto agora, a redução de jornada e remuneração, ela pode ser combinada sem ser por acordo coletivo, né? Mas até teve um liminar do Lewandowski e tal. Mas Sim, esse. a lei modula, dependendo da remuneração, tá? Tá. Mas Porque eu dependendo queria. do valor da remuneração, ficou mais ou menos assim, ó, quem ganha até 3 mil e um Sim, pouquinho, sim. ok? Aí quem ganha entre 3 e 12 mil tem que ser por acordo coletivo. Uhum, não, eu lembro, Teve uma assim. modulação, gente, só nesse período de pandemia, tá? Tô falando das MPs da força maior. Então, a minha dúvida é justamente isso, se esse padrão de acordo individual, ele vem desde 2017 e se ele está se tornando mais comum ou se são só essas exceções mesmo. Não, Sara, olha, esse padrão de autorizar uma maior autonomia da vontade do empregado, ele começou sim na reforma de 2017. Tá? Tanto que, por exemplo, nós vamos ver logo aqui embaixo, essa compensação, né, de você trabalhar um dia a mais, compensar dentro de um mês, tipo, uma semana você fez horas extras, e dentro de um mês o empregador te dá folga para compensar essas horas extras, antes, por exemplo, de 2017, isso tinha tudo que ser feito mediante negociação coletiva. A partir de 2017, já te autoriza, se a compensação, por exemplo, for dentro de um mês, a fazer uma combinação até tácita com o seu empregador, individualmente. Né? Essa é a chamada autonomia da vontade do empregado. Tinha uma limitação muito grande antes da reforma. O empregado não tinha autonomia nenhuma para combinar nada com o seu empregador, a não ser coletivamente através do seu sindicato respectivo. Com a reforma para cá, de 2017 para cá, aumentou essa autonomia da vontade, está te dando um espaço maior para o empregado negociar individualmente com o seu empregador algumas situações. Lembra das alterações? Né? Uhum. Algumas alterações no contrato. E agora, nesse tempo de pandemia, essa tendência é cada vez maior. Essa tendência de tirar o sindicato para te autorizar algumas negociações diretas com o seu empregador, a gente está vendo que essa tendência ela é maior cada vez. O que aconteceu nas MPs? Vou fazer uma parte na matéria para falar um pouquinho só sobre isso que a Sara perguntou. O que a MP 936 fez? Ela fez o seguinte, até 3 mil e pouco, você, funcionário que recebe até 3 mil e um pouquinho, pode negociar individualmente com o seu empregador. Por quê? Porque o Estado, né, o poder público, ele vem trazer um subsídio para você, que é o chamado benefício especial, né? Se você tiver a redução de 50% da sua jornada e a redução salarial correspondente, o governo vai te pagar um chamado benefício especial, que mais ou menos supre, te traz uma diminuição baixa. Do pessoal que ganha 3 mil e pouco até 12 mil, o subsídio do poder público é bem menor. Então, quer dizer, vai ter uma redução maior para esse pessoal que ganha essa faixa salarial. Então, para essa faixa salarial, a MP previu que tem que ser por negociação coletiva, tá? Essas grandes alterações no contrato de trabalho. Então, e para quem ganha mais de 12 mil, a própria reforma trabalhista acha que são os altos salários, os altos funcionários, né, que têm terceiro grau, ganha mais de 12 mil, e permite que esses funcionários negociem sempre individualmente, sem a intervenção do sindicato, com o seu empregador. Então, assim, há uma tendência na permissão da negociação individual. A nossa relação trabalhista ela é muito diferente da relação civil. Na relação civil, é pacta sunt servanda, né? O contrato faz leis entre as partes e cada um negocia o que quiser. Porque na negociação civil, presume-se que tem o quê? Um equilíbrio, uma igualdade entre as partes. Na trabalhista, não. A gente tem um natural desequilíbrio entre as partes. E esse desequilíbrio
é que o empregado tem um poder muito menor de autonomia frente ao empregador. Por isso que a lei ela é protetiva no sentido de querer que os sindicatos negociem, né, para os empregados. Mas há essa tendência cada vez mais forte de autorizar a negociação individual, certo, Sara? Obrigada. Mais alguma pergunta, gente? Esse tema é muito interessante, né? Esse tema do que está acontecendo agora nesse momento de pandemia. Eu só estou vendo o que vai ser de mim depois que passar esse período, eu vou começar a discutir todas as alterações que foram feitas nesse período na justiça, né? Porque isso vem tudo para a justiça depois. E assim, como a Sara disse, né, o STF já disse como que eles fizeram uma interpretação para fazer com que isso seja constitucional, eu não sei, porque a Constituição fala em negociação coletiva, ok? Então, mas como a gente está numa situação excepcional de pandemia, eu até concordo que tem que ser individual mesmo, até porque o poder público está dando um certo subsídio, né? Lembrando, Sara, que os contratos que tenham alteração de apenas 25% pode ser tudo individual, ok? Ok. Uhum. Só quando essa redução é maior, de 50%, de 70%, é que tem essa variação aí da faixa salarial. Olha. Pessoal, feriados e domingos. Quem trabalha nos feriados e nos domingos, né? A lei autoriza a compensação também, tá? Se não for compensado, por exemplo, eu trabalhei a semana inteira, além disso eu trabalhei o feriado e não me deu uma folga para compensar, esse feriado e o domingo, se eu não tive um outro dia de repouso semanal na semana, vai ser pago com acréscimo de quantos por cento? Um acréscimo de? Alguém sabe? 100%? 100%, né? Não 50%, igual a hora extra normal. Então, trabalho nos domingos e feriados, caso não sejam compensados, vai ter o pagamento de 100%, um acréscimo de 100%. Ou seja, se a minha hora normal era R$10, se eu trabalhar além da semana inteira no domingo, eu vou receber pelo domingo a hora R$20, né? E multiplico pela quantidade de horas que eu trabalhei no domingo. Uma novidade que a gente já estudou e falou sobre ela, sobre regime de trabalho, é o trabalho intermitente, né? O trabalho intermitente é aquele que não tem horário fixo e dias fixos de trabalho. Ele é chamado quando o empregador precisar, né? Ele é avisado 3 dias antes que o empregador vai precisar dele, e se ele quiser recusar, ele tem que recusar o empregador até 24 horas antes do dia de trabalho, tá? O regime intermitente, né? A gente estudou o intermitente, o teletrabalho num trabalhinho que eu passei para vocês, não passei? Sim? Fizeram um trabalho sobre intermitente e teletrabalho? Sim, fizemos. Eu acho que eu passei para vocês junto com o trabalho das categorias diversas, não foi? Foi no primeiro ciclo, né? Sim, no primeiro ciclo dessas categorias, ok. Então, o trabalho intermitente é aquele que seria o eventual, quando o empregador precisasse chamar, né? O eventual, ele não tem carteira assinada e nem os direitos trabalhistas, né? A gente viu que a eventualidade não é requisito da relação de emprego. Mas a lei resolveu trazer, como no direito lá americano, regular esse trabalho eventual, que é o chamado trabalho intermitente, com assinatura da carteira, e o empregador chama quando precisar, o empregado vai, se puder, né? Eles avisam um ao outro antes, se o empregado vai poder
atender ou não. Isso veio mais para essas casas de festa, né? Que às vezes você tem uma festa só no mês, pode ser que você tenha 2 festas no mês e o dono da casa de festa precisa de você mais vezes. Então, assim, e você quer ter uma carteira assinada, né? Então, você vai receber proporcional aos seus dias de trabalho, suas horas de trabalho. O regime de trabalho intermitente foi instituído, então, agora na CLT. Para a gente é algo muito incomum, né? É bem incomum, eu ainda não vi por aqui, na nossa região, que é interior, ninguém com esse trabalho intermitente, mas está aí, ele existe e ele está regulamentado. Para a gente, o mais comum aqui é o trabalho eventual, né? Teve uma festa ou um restaurante vai vai receber muita gente, por exemplo, num determinado dia, ele chama esse garçom, paga lá a diária dele e cada um segue sua vida depois. Mas tá aí, quem quiser ter tipo uma carteira de empregados, né, para chamar esses empregados quando precisar, pode assinar a carteira dele e ele só vai receber quando ele se ativar. Né? Aline, tem uma pergunta. Sim. Eu, por exemplo, trabalho as 44 horas semanais, né, com uma folga, um repouso remunerado. E eu queria saber se se existe a disposição legal de você ter a folga pelo menos um domingo do mês. Tem que ser no domingo, pelo menos um por mês. Ou isso deve ter vindo de alguma convenção? Não, Lucas, sempre a folga, a lei diz que preferencialmente aos domingos, né? E tem uma legislação que fala que um domingo no mês tem que recair essa folga do empregado. Mas o que acontece? Tem gente que só tem folga, por exemplo, na terça-feira, né? Tem gente que só tem folga na quarta-feira, tá? Como, então, esse domingo está sendo compensado com uma folga semanal, a gente não costuma deferir hora extra, certo? Ok. É porque eu trabalho sábado, domingo, feriado. Pelo menos uma vez no mês, a folga deveria recair aos domingos. Tá ok. É porque eu achei que tivesse alguma exposição na CLT mesmo, então a legislação é fora. Legislação própria, eu até olho o número para você depois, mas era uma legislação própria, não era previsto exatamente na CLT, não. Ah, tá ok. Obrigado. Vou só olhar. Daqui a pouquinho eu olho o número e te passo, tá? No Zap, no Telegram. Tá joia. É uma lei que fala sobre isso. Não, é que eu só queria saber mesmo se estava na CLT e tal, se era realmente uma... Não sei se é bem a verdade, eu não sei exatamente o número da lei, mas se eu for procurar agora vai demorar. Mas existe a lei e não é na CLT. Obrigado. Daqui a pouquinho eu procuro para você, se eu estou dando uma olhada por cima aqui, mas minha CLT é todo comentado, então, se eu for ler... Bancário, médico, engenheiro, professor. Eu mandei para vocês aí um monte de jornada diferenciada nessa última apostila, vocês viram? Não que isso vai cair, mas eu coloquei como curiosidades, né, para quem precisar ter esse acesso aí dessas jornadas. Então, vamos lá, vamos seguir daqui a pouquinho, eu já olho para o Lucas. Então, pessoal, jornada máxima de 8 horas diárias e 44 semanais, essa é a regra geral para todo trabalhador, ok? Ultrapassou essa jornada, a regra é receber horas extras ou você poder compensar. Só que a CLT traz no artigo 62
traz em seu artigo 62 aqueles funcionários que não têm como ter a jornada controlada. Por exemplo, se eu tenho uma empresa que presta serviços no país todo, fazendo entregas, por exemplo, de motorista de caminhão de entregas, se ele sai hoje daqui para ir para o Nordeste e voltar, em regra, né, se eu não adotar meios específicos de controle da jornada desse trabalhador, o empregador que está aqui em Itaperuna, ele não vai saber se ele está dirigindo, se ele está se ativando, se ele está, né, parado, dormindo, descansando, se ele resolveu tirar um dia de folga. Se o empregador não tiver meios de controle dessa jornada, do trabalhador externo, né, aquele que trabalha na rua, fazendo vendas, passa uma semana na região dos lagos fazendo vendas, né, se o empregador não adotar meios de controlar essa jornada, ele não vai saber quando que o empregado está trabalhando ou não. Aí o empregado vai falar, eu trabalhei 10 horas por dia. O empregador vai falar assim, olha, eu não sei se você trabalhou 10 horas por dia, eu não tinha como controlar isso, né? Então, existem trabalhadores que eles não estão sujeitos a controle de jornada pela impossibilidade de se controlar a jornada de trabalho desse empregador, desse empregado, que são os chamados trabalhadores externos, tá? Só, gente, que com essa tecnologia que a gente tem atualmente, muitos empregadores, eles procuram colocar câmera, de repente, no local de trabalho, no homework do empregado. Ele consegue ver se esse empregado está logado o tempo todo fazendo atendimento, quando, por exemplo, é um teletrabalho. Ele consegue colocar nos caminhões aquele rastreador, que ele sabe quanto tempo o sujeito está dirigindo, quando ele não está dirigindo, né? Então, hoje, atualmente, com as tecnologias que a gente tem, a CLT, obviamente, ela é antiga, né? Ela é uma lei antiga, ela compilou legislações bem antigas. Então, antigamente, a gente não tinha essa tecnologia toda. Então, se o empregador hoje adota meios de controlar essa jornada externa, ela passa a ser compatível com o controle de jornada, e isso dá muito problema na justiça, né? E o empregado vem querendo comprovar para mim que, apesar de ele trabalhar externamente, o empregador sabia todo lugar que ele estava, todo momento que ele parava, a todo instante que ele estava atendendo fora, clientes, fazendo vendas. Então, o empregador adotou meios tecnológicos de controlar essa jornada, tá? Então, o artigo 62 da CLT, ele vai trazer as categorias, que são 3 categorias, que a lei permite que não estejam sob controle de jornada e não se pague hora extra a esse pessoal. Só que a lei diz o seguinte, esse pessoal ele tem que estar fora do controle de jornada do empregador. Quais são eles? Trabalhador que exerce atividade externa, olha lá no artigo 62 da CLT. Trabalhador, não são, 62 da CLT, não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo. Qual é o capítulo que a gente está estudando? O capítulo da jornada, tá? Esses trabalhadores, eles não estão abrangidos pelas limitações e pelas disposições desse capítulo. Quais são eles? Primeiro, os empregados que exercem atividade externa, olha aí, incompatível com a fixação de jornada de trabalho, de horário de trabalho, né? Devendo tal condição ser anotada na carteira de trabalho do empregado e no registro dos empregados, naquele registrozinho de empregado que fica na empresa. O que significa dizer? É qualquer externo que nunca vai ter hora extra? Qualquer trabalhador externo que não trabalha nas dependências da empresa, ele nunca vai poder reclamar horas extras por ele estar no 62 da CLT, inciso 1. Essa é sempre uma alegação de defesa do empregador, né, gente? Mas a lei é clara no sentido de que esses empregados que exerçam atividade externa, desde que não se tenha possibilidade de fiscalizar essa jornada. Ou seja, o trabalho externo, que pode ser fiscalizado e o empregador fiscaliza, ele não vai estar incerto no 62 da CLT, na exceção.
né? Porque se eu fiscalizei, eu sei quanto tempo você está trabalhando e eu posso te cobrar por isso. Então, eu tenho que pagar suas horas. Tá? Segundo tipo de trabalhador que não está sujeito a controle de jornada. São os altos cargos da empresa, por exemplo, o gerentão da empresa, né? Ele já ganha muito a mais e ele é como se fosse um longa-manos do empregador, né? Ele ganha para isso, para ser o gerente, para fiscalizar tudo, para abrir e fechar, para dar conta de tudo na empresa. Então, o inciso 2 fala os gerentes, e aí o inciso 2, ele discrimina qual tipo de gerente, porque não basta chamar o funcionário de gerente para mandar ele trabalhar as horas que eu achar que ele tem que trabalhar, 10 horas, 12 horas por dia, para não pagar hora extra, né? Eu não posso me esquivar só para colocar o nome dele de gerente. Que tipo de gerente que não vai poder reclamar as horas extras na justiça? Os gerentes assim considerados exercentes de cargos de gestão, ou seja, que tenha poderes de gerir a empresa, aos quais se equiparam, para efeito do disposto nesse artigo, diretores e chefes de departamento, chefe de filial, o que também gera muita confusão na justiça. O que eles querem comprovar na justiça? Que apesar de eles serem gerentes, eles são gerentes subordinados como um outro empregado qualquer. Eles não têm poderes de gestão, não têm autonomia, né? Apesar de receberem mais, porque eles também têm que receber, olha aí embaixo, uma gratificação no valor de cerca de 40% a mais do que o empregado normal, né? Apesar deles receberem mais, às vezes eles não têm uma autonomia, né? Um cargo de efetiva gerência e gestão. E isso dá muito pano para manga na justiça, porque eles vêm falando, olha, eu tenho o nome de gerente, eu recebo um pouco a mais, não chega a ser 40% a mais do que o funcionário normal, eu recebo um pouco a mais, mas eu não tenho autonomia nenhuma, tá? Porque o coordenador é que manda em mim e eu só repasso ordens. E aí, nesse caso, ele não estaria incerto no inciso 2 do 62, e ele teria direito a receber horas extras, além da 8ª. É o tipo de situação a tal da jornada de trabalho, né? Tal das horas extras, né? E as exceções, que é o que a gente está vendo agora, todos os dias a gente tem muitas ações sobre isso. Isso gera muito problema, né? Isso interfere muito na vida do funcionário, a quantidade de horas que ele está à disposição do empregador, né? E, em terceiro lugar, o que a CLT diz que não está sujeita a controle de jornada, gente? O teletrabalhador. O que é o teletrabalhador? Os empregados em regime de teletrabalho. Vocês fizeram também um trabalho sobre intermitente e sobre teletrabalho, né? Quem é o teletrabalhador? Olha lá no artigo 75 da CLT. É aquele trabalhador, no 75A e B. A prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho observará o disposto neste capítulo. E o que é teletrabalho? Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente, não exclusivamente, fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. Então, o teletrabalhador não é aquele que trabalha em rua, não é o trabalho externo, mas é aquele que trabalha preponderantemente fora das dependências da empresa. Exemplo, a gente vê determinados funcionários, por exemplo, de vendedores de seguro, que não trabalha às vezes no banco, não trabalha na seguradora, mas trabalha dentro das concessionárias, que não tem nada a ver com o empregador dele. Todo mundo já presenciou isso, todo mundo sabe que isso existe, né? E o teletrabalho, em regra, na maior parte das vezes, esse teletrabalho é feito na residência do empregado. É o que a gente está fazendo hoje, com a pandemia, né? A pandemia trouxe esse teletrabalho para a vida de todo mundo, que é o trabalho fora das dependências do
empresa. Ah, se eu tiver que ir lá uma vez na semana, continua sendo teletrabalho? Sim, porque o teletrabalho ele é preponderantemente fora das dependências da empresa, o que não quer dizer que de vez em quando não tenha que ir lá, né? E esse teletrabalho, se o empregador, da mesma forma que o externo, não tiver meios de verificar se o empregado está fazendo horas extras, o tempo que o empregado está trabalhando, né? Se ele não tiver esse meio de fazer essa fiscalização efetiva, esse teletrabalhador também está excluído do capítulo da jornada de trabalho, o que significa dizer que ele não vai receber as horas extras se eventualmente ele fizer. Mas, como eu disse antes, com essa tecnologia que a gente tem, né, o tal do login logout, se for um teletrabalhador, por exemplo, que trabalha com internet, que trabalha com teleatendimento, e o empregador tiver como verificar o tanto de tempo que ele está trabalhando, ou seja, se for possível o empregador controlar a jornada desse teletrabalhador, da mesma forma que o trabalhador externo, né, ele vai passar a ser um empregado com jornada controlada. Ou seja, vai poder receber as horas extras, vai poder receber os feriados trabalhados, domingos trabalhados em dobro, compensar horas de trabalho, né? Tudo depende da fiscalização ou não do trabalho do empregado. Então, se o empregador tem meios de fiscalizar o tanto de tempo que esse empregado está trabalhando, ele vai ter, em contrapartida, a obrigação de pagar as horas extras. E se o trabalhador não tiver como fiscalizar, né, o empregado, por exemplo, pode deixar logado e sair, né, ficar todo dia, durante todo o dia, dentro das suas atividades privadas, particulares, e o empregador não tiver como fiscalizar isso, eu também não posso impor a esse empregador pagar horas extras, porque ele não sabe quanto tempo o empregado se ativou efetivamente em benefício do trabalho dele, né? Em benefício do empregador. Então, tudo passa por uma questão de poder de fiscalização que o empregador tem ou não. Pessoal, da parte mais importante, eu quero finalizar com vocês. Claro que a gente ainda tem muita coisa e a gente vai utilizar a aula que vem para finalizar, porque nós temos tempo, né? E essa é a nossa última matéria, uma matéria que é grande, né? Uma matéria grande, a matéria de jornada de trabalho. Mas para finalizar hoje e a gente continuar na próxima aula com relação a isso, vamos ler o artigo 4º da CLT. Quem tiver com a CLT na mão, que é uma novidade também da reforma, né? Que a reforma trouxe. O que o artigo 4º da CLT diz? O que acontece, pessoal? Esse empregado, tá? Por exemplo, o empregado de supermercado, né? Ele está lá no supermercado, ele faz as 8 horas diárias dele, mas depois ele continua lá, de repente, para fazer as compras, para fazer algo particular dele. E ele está lá dentro ainda, né? Ele está lá dentro e ele fica meia hora no bate-papo, na troca de uniforme, antes de se ativar, antes de pegar no trabalho, tá? Ele está lá dentro, mas assim, ele utilizou o intervalo dele para ficar lá dentro estudando, não trabalhando, tá? Quanto tempo, o que conta efetivamente como horas de trabalho para eu computar as 8 horas diárias e não ter que pagar hora extra, né? O artigo 4º da CLT diz que considera-se como de serviço efetivo o empregado, o período em que o empregado esteja à disposição do empregador aguardando ou executando ordens. Então, mesmo que ele esteja parado, mas ele está à disposição do empregador aguardando as ordens, né? Exemplo, um escritório. O escritório acabou aqui meu serviço, umas 4 horas da tarde, meu trabalho vai até às 5. Se eu estiver parada dentro desse escritório de 4 às 5 e não fazendo nada, eu estou ali ainda no meu horário
horário de trabalho, mas aguardando ordem. Pode aparecer alguma coisa para fazer, tá? Isso é tempo de trabalho efetivo. Que esteja parado só aguardando as ordens. O que não é tempo de trabalho efetivo? O parágrafo 2º vem dizer para nós o que não vai ser computado dentro dessa jornada. O que eu faço no meu trabalho particular, privado para mim, que eu estou lá dentro, mas não estou ativando em favor do empregador. Exemplo, práticas religiosas, olha o parágrafo 2º. Ó, se eu estiver participando de um culto lá dentro do meu trabalho, né, esse tempo que eu estou participando de um culto, ele não vai ser contado como nada, né, porque eu não estou em efetivo serviço, né, e nem só aguardando a execução de obra. Eu tirei esse momento, que às vezes o grupo está no momento de culto dentro da empresa. Esse momento de culto dentro da empresa, esse momento de lazer dentro da empresa, por exemplo, que tem um campo de futebol e eles vão tirar 20 minutos para jogar um futebol, né? Esse tempo, ele não vai ser integrado na minha jornada de trabalho, porque eu não estou fazendo nada para o empregador nesse tempo. Não estou me ativando em favor do empregador. Então, assim, eu estou dentro da empresa, tá? Mas não vai ser computado como hora de efetivo serviço para mim. Quando eu estiver participando de práticas religiosas dentro da empresa, no meu horário de descanso, às vezes eu não quero sair, eu não tenho como sair, fico dentro da empresa, na minha hora de descanso, na minha hora de descanso. Se o empregador não estiver te exigindo trabalho, isso não vai ser computado na sua hora de trabalho. Lazer, estudo, alimentação, atividades de relacionamento social, higiene pessoal, ou seja, você chegou na empresa, você vai ficar meia hora, às vezes, no vestiário tomando banho, isso, você não vai bater seu pontozinho lá, não. Você vai bater seu pontozinho lá na hora que você for começar o seu trabalho. Higiene pessoal, troca de roupa ou uniforme quando não houver obrigatoriedade de ser trocado na empresa, tá? Então, gente, se o empregador te faculta já vir com o uniforme de casa e você resolve ir para a empresa e lá dentro colocar o uniforme, você vai primeiro colocar o uniforme e depois colocar a sua digitalzinha lá, ou fazer um login, logout, começar a contar a sua hora de trabalho depois dessa troca de uniforme. Agora, se a empresa te obriga a trocar o uniforme lá dentro, se você não tem essa faculdade, você vai para a empresa, chega, bate o ponto, troca o uniforme e começa a trabalhar. Certo? Então, o artigo 4º da CLT vem dizer o que não vai estar, o que eu posso estar dentro da empresa, mas não vai estar computando na minha jornada de trabalho. Certo? E mais uma coisa que eu quero falar com vocês, só para finalizar aqui, que não existe mais a tal da chamada hora in itinere. O que seria a hora in itinere? Alguém sabe? Hora in itinere é aquela hora do trânsito da sua casa até o local que a empresa funciona, que, segundo a lei anterior, dizia que se o empregador faz esse trânsito para você, ele te busca na sua casa e te leva até a empresa, que é local de difícil acesso, e não tem como você chegar por outra via, por outro meio, por exemplo, trabalho em canavial, né? Trabalho na plataforma. Esse trânsito seu, da sua casa até a plataforma, até o canavial que a empresa te leva, porque não tem condução, não tem ônibus, não tem como você chegar por transporte público, esse tempo antes era chamado jornada in itinere e era pago pelo empregador como hora extra, tá? Atualmente, desde a reforma de 2017, esse tempo não é mais pago pelo empregador como hora extra. Não é mais computado na sua jornada de trabalho, como tempo de trabalho. Portanto, você não recebe mais a chamada hora in itinere, né? O que eu até acho certo, né? Porque às vezes o empregador, ele dava a condução para o empregado, ou seja, mandava que a própria empresa levasse esses empregados para o local de trabalho, não deixava o empregado se virar, né? E ainda tinha que pagar esse tempo como hora extra, ou então descontar do tempo de trabalho do empregado. Eu não sou muito a favor da hora in itinere, não, tá? Porque o empregado também tem a opção de trabalhar ou não dentro do canavial, né? Se ele quer trabalhar dentro do canavial, ele não tem meios de ir, mas ele quer trabalhar, o empregador leva,
né? Mas não tem que pagar essa hora de percurso como hora extra e nem considerar que essa hora seja a hora trabalhada já. Nunca fui muito fã da hora itinerária, não, e agora ela está suprimida, realmente. Vamos fazer o seguinte, vocês vão anotar as perguntas que tiverem, vão fazer a atividade que eu passei para vocês. Alguém já pegou? Já acessou a internet hoje? Não. Acessaram a internet hoje ou não? Não, ainda não. Tá, então lá tem um trabalho, tem uma atividade sobre essa jornada, né? Tem uma atividade sobre jornada que eu gostaria que vocês respondessem para a próxima aula. A próxima aula a gente está tirando as dúvidas, está finalizando e corrigindo essa atividade para finalizar a nossa matéria. Ok. Foi o Lucas que fez o trabalho no domingo? Repete, acho que não deu para ouvir. Foi o Lucas que me perguntou sobre o trabalho aos domingos? Foi. Fui eu sim, Aline. Lucas, vamos lá. Já peguei aqui, ó. É uma portaria do ano de 1966. Né? Essa portaria do Ministério do Trabalho que falava sobre a questão da escala de trabalhos aos domingos. Então, temos a portaria 417 de 66. Temos o decreto, se você quiser anotar aí, depois você dá uma lidinha, 27.048 do ano de 49. E esse decreto e essa portaria foi atualizada ano passado. Ano passado saiu de novo uma portaria, que também não é na CLT, não é modificação de domingo na CLT. O novo documento do ano passado é a portaria 604 de 2019. Portanto, nós vamos seguir atualmente, sobre o trabalho aos domingos, essa portaria 604 de 2019.